Para nós, os crentes do Senhor Jesus Cristo, este livro de Provérbios proporciona alimento e direção para uma vida que agrada ao nosso Deus e que nos ajuda a andar em espírito. Considerando então que estamos falando sobre família, nós vamos retomar aquela mensagem e adaptá-la para esta série. Hoje vamos ver o conselho abordado no livro de Provérbios sobre a pureza sexual e o perigo da imoralidade. Vamos ler Provérbios 5. Provérbios, capítulo 5. Todos que encontraram, digam amém. Todos que não encontraram, digam misericórdia. Provérbios está mais ou menos no meio da sua Bíblia, logo depois do livro de Salmos. E nós vamos ler o capítulo 5 de Provérbios. Pai, Cristina já orou, mas eu quero também pedir-te que tu fales aos nossos corações agora pela tua palavra e que apliques pelo teu Espírito Santo as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir tua palavra com atenção e a colocar em prática em nossas vidas, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. A pureza sexual e o perigo da imoralidade. Provérbios 5. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue a outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei o que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem, examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Amém. Lembremos que Salomão fala neste texto inspirado pelo Espírito Santo, como também fala por sua experiência própria. Salomão teve, de acordo com a Bíblia, 700 mulheres e 300 concubinas. Uau! Alguém pode dizer, depois de ter se divertido, é que ele vem com estes conselhos. Deixa eu me divertir, depois eu ouço os conselhos dele. Mas não deve ser assim. Salomão pagou um alto preço por estas atitudes. E chegou à conclusão de que não valeu a pena. E que tudo foi vaidade. Ele diz no versículo 22, as maldades do ímpio prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Isso aconteceu com o próprio Salomão. Certamente morrerá por falta de disciplina.
andará cambaleando por causa da sua insensatez. Ele está escrevendo de si mesmo. Por que cometer os erros dos outros? Provérbios nos ensina que uma das atitudes do sábio é ouvir o conselho e as instruções dos pais e daqueles que podem nos instruir para não cairmos nos mesmos erros dos outros. E assim não pagar o preço que eles pagaram. Ser sábio é aprender com os erros dos outros para que você não tenha de repeti-los. Paulo nos exorta em 1 Coríntios 10, 6 a 10, dizendo, ora, estas coisas, o que aconteceu com Salomão, o que aconteceu com outros na Bíblia, estas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não se façam, pois, idólatras, como alguns deles. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram. Não tentemos ao Senhor, como alguns deles também tentaram. E não murmurem, como também alguns deles murmuraram e pereceram. Aprenda com o erro. É isso que Paulo está dizendo. Essas coisas aconteceram para que nós possamos aprender e não repetir os mesmos erros. Ande longe do pecado. Uma vez um homem estava procurando motoristas para dirigir o caminhão para a companhia dele, numa estrada no alto das montanhas. E era uma estrada muito perigosa, à beira de um precipício. E veio o primeiro motorista e ele falou, qual a sua habilidade? E ele falou assim, eu sou um motorista tão bom que eu posso dirigir a um pé, a 30 centímetros da beira do precipício. E sou capaz de levar o caminhão em segurança até o destino. O homem olhou para ele impressionado. Veio o segundo candidato. Qual bom motorista você é? E ele disse, eu sou tão bom que eu posso dirigir o caminhão a 6 polegadas. 15 centímetros. Da beira do precipício, sem deixar que o caminhão caia do precipício. E ele então entrevistou o terceiro candidato. Tive 2 candidatos muito bons aqui. E o senhor? Quão bom o senhor é como motorista? Ele falou, eu sou tão bom que eu sei que eu não preciso dirigir a 30 centímetros da beira do precipício. Não brinque com o pecado. Não ande perto dele. Você pode cair. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Aprenda com aqueles que sofreram, para que nós não tenhamos que sofrer. Aprendam para que nós não repitamos os mesmos erros. Não cometamos os mesmos pecados que eles cometeram. O preço do pecado sempre é muito alto. Não vale a pena pecar. Kay Arthur, uma famosa escritora cristã, coloca isso da seguinte maneira. Ela diz, se você tolerar o pecado em sua vida, esse pecado não apenas vai levar você mais longe do que você queria ir, ele prenderá você mais tempo do que você queria. E vai lhe custar mais do que você pensou que pagaria. Assim é o pecado. O preço do pecado não vale a pena. Neste texto, Salomão está falando de relacionamento sexual. E este é um assunto que a Bíblia não omite. A Bíblia não superestima o sexo, mas ela também não subestima o sexo. Ela trata o sexo de uma maneira equilibrada. E a Bíblia ensina que o sexo foi criado por Deus. O relacionamento sexual foi criado por Deus. O sexo foi criado por Deus e a união de um homem e uma mulher foi ordenada por Deus. Deus os criou e mandou que eles se multiplicassem. Tem uma ideia errada que vem, talvez, da Idade Média, de que o pecado original foi sexo. Não, senhores. Antes que Adão e Eva pecassem, Deus já lhes deu uma ordem para que eles se multiplicassem. Crescessem, se multiplicassem e enchessem a terra. Você conhece alguma outra maneira de multiplicar-se? Não, esse não foi o pecado.
A Bíblia fala que o homem se uniria à sua mulher. Gênesis 2, 24. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Essa união, entre outras coisas, é uma união física. A Bíblia diz que Adão conheceu sua mulher. Este termo conhecer na Bíblia é um eufemismo. É um termo que significa intimidade total. Significa que eles tiveram relações sexuais. O relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher é tão lindo que é usado para simbolizar o relacionamento entre Deus e Israel no Velho Testamento. E o relacionamento de Cristo com a igreja no Novo Testamento. Este relacionamento entre Deus e Israel, entre Cristo e a igreja, é descrito pela mesma palavra, conhecer. Em segundo lugar, o relacionamento sexual foi dado tanto para o prazer do homem e da mulher, como também para a procriação. Veja aí, Provérbios 5:19. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Outro erro que as pessoas cometem também vem da Idade Média. É achar que sexo é só para ter filhos. Não, sexo foi dado para ter filhos, mas também foi dado para o prazer do casal. Está claro aqui que a sua mulher lhe dê prazer e vice-versa. Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Sexo dentro do casamento é para procriação, mas também é para prazer. 1 Coríntios 7:3-6 deixa isso muito claro. Paulo diz: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, ou seja, supra as necessidades sexuais dela. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A esposa também deve suprir as necessidades sexuais do seu marido. Chuck Smith disse o seguinte: Deus queria que a terra fosse povoada pelo homem, e assim Deus criou os órgãos reprodutivos do corpo. E Deus criou desejos sexuais fortes, impulsos sexuais fortes, e ele fez a experiência bem excitante, bem prazerosa, para que crianças pudessem nascer. De outra maneira, diz ele, a espécie humana provavelmente teria desaparecido da Terra muitos anos atrás, pois o homem teria achado mais prazeroso ir pescar do que ter sexo. Assim, Deus nos deu este impulso sexual, ele nos foi dado por Deus. O propósito, conforme ele diz, é primariamente povoar a terra. E Deus ordenou que estes desejos sejam satisfeitos e sejam preenchidos dentro dos laços de uma aliança de casamento, onde duas pessoas do sexo oposto fazem uma aliança perante Deus de que vão amar, honrar e estimar uma a outra até que a morte as separe. E porque Deus também sabe que os filhos que são nascidos deste relacionamento precisam de ter a segurança, a estabilidade de um lar forte, feliz e amoroso, para que a sociedade não se desintegre. Até aqui o que diz Chuck Smith. Foi Deus quem criou. Agora, o relacionamento sexual só deve ser desfrutado dentro do casamento. Vamos ver? Volte aí comigo, Provérbios 5, versículos 15 a 18. Você tem sua Bíblia? Provérbios 5, 15 e 18. Diz assim: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Em outras palavras, o relacionamento marital com a sua esposa deve ser desfrutado. Desfrute esse relacionamento. Beba das águas da sua própria cisterna, do seu próprio poço. Não saia procurando água estranha, é o que diz a palavra de Deus.
Agora, se você tirar o sexo do ambiente no qual e para o qual Deus o criou, aquilo que foi criado belo por Deus, e significativo, e glorioso, se torna pecaminoso. Erra o alvo, distorce o uso e se torna errado. E agora está cheio de sentimentos de culpa. E tem uma série de questões contrárias que procedem disso. E se torna antiprodutivo. Ou contraprodutivo. O sexo é bom, foi criado por Deus, mas deve ser desfrutado dentro dos limites do casamento. É o que diz a palavra de Deus. Sei que há muitos jovens aqui, pessoas solteiras, e outros que não são tão jovens, que talvez estão solteiros. É a palavra de Deus. Fique dentro do limite da palavra de Deus para você ser abençoado. Eu sei que vem tentações. Também fui jovem, solteiro dentro da igreja, passei por isso também. Mas Deus é quem nos capacita, para que nós não caiamos. Para que nós permaneçamos dentro da sua vontade e aguardemos até que Ele nos dê alguém que será nosso cônjuge. Fora do casamento, sexo é pecado. Na Bíblia ele é chamado, o sexo fora do casamento é chamado de prostituição, adultério e fornicação. E o autor de Hebreus declara que aos impuros e adúlteros, Deus os julgará. E Paulo, em 1 Coríntios 7,2 diz, por causa da prostituição, cada um tenha sua própria mulher, e cada uma tenha seu próprio marido. Uma das palavras usadas pela Bíblia para sexo fora do casamento é fornicação. Esta palavra é a tradução do grego porneia, de onde vem a palavra pornografia. E significa imoralidade sexual. Fornicação se refere a toda forma de sexo fora do casamento. Sexo pré-conjugal, sexo extraconjugal, que é adultério, homossexualismo, prostituição, etc. Toda forma de sexo que não esteja conforme os limites que Deus estabeleceu do casamento entre um homem e uma mulher. A fornicação é perigosa. Ela pode resultar em várias coisas. Uma das coisas que ela pode resultar é perda da saúde, como doenças venéreas. Está aqui na Bíblia, capítulo 5, versículo 11. Ele diz, no final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Não preciso falar aqui do perigo das doenças venéreas. Não preciso falar aqui do perigo da AIDS. Mesmo com toda a proteção que existe, essas doenças estão se propagando. Em muitos países da África hoje, onde a AIDS é mais disseminada, a expectativa de vida das pessoas é de 41 anos ou menos. Há milhões, literalmente milhões, de crianças e adolescentes na África que não têm pais. Como os mais antigos da igreja sabem, nós sustentamos, ou ajudamos o sustento de uma missionária que trabalha em Moçambique, uma missionária brasileira, que acolheu centenas de crianças, cujos pais ou morreram da guerra civil, que já faz tempo, que acabou, ou morreram vítimas de AIDS. E é uma batalha constante. De vez em quando saem notícias, acharam a cura da AIDS. Mentira, ainda não. Mas não é só AIDS, há muitas outras doenças venéreas, degenerativas. E ele fala que este é um dos perigos. Outra coisa que a fornicação pode resultar é em arrependimento tardio. Veja aí, versículos 12 e 13. Ele diz, você dirá, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade.
Experiência de alguém que não ouviu o conselho sábio da palavra de Deus. Se arrependeu, mas se arrependeu tardiamente. Você pode viver uma vida plena com Cristo. Você pode desfrutar tudo que Deus tem para você. Ou você pode escolher viver do seu jeito. E o resultado será uma catástrofe, será um desastre em sua vida. É por isso que Ele nos adverte. Deus tem o melhor para você, mas às vezes nós preferimos ficar aquém daquilo que Deus tem para nós, para nos oferecer. Trocamos o prazer de viver para Deus por um prato de lentilhas, como fez Esaú, pelo prazer imediato. Jovens, me ouçam, tentações vêm, não cedam a elas. O preço a pagar é muito alto. Gravidez indesejada, doenças venéreas, tantas outras coisas, abortos. Pelo que eu li, 80 milhões de abortos foram cometidos aqui nos Estados Unidos, desde que foi aprovado o aborto neste país. 80 milhões de pessoas que poderiam estar vivas hoje. E outro resultado da fornicação é a eternidade sem Deus. Passar a eternidade longe de Deus. Efésios 5:5, Paulo diz, porque vocês bem sabem isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ouça a palavra de Deus. E Apocalipse 21:8 diz, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Deixa eu lhe dizer uma coisa, alguém disse algo muito impressionante, ele disse assim, o pecado tem um fator diminuidor nele. Ele sempre dá o seu melhor no começo. Se o pecado não fosse bom, ninguém pecaria, gente, não é verdade? O pecado sempre dá o melhor no seu começo. Ele diz, mas depois ele conclui, nunca fica melhor depois disso. Só fica pior. Parece que é bom. No começo até faz com que você se sinta bem, mas depois vai afundando a sua vida. E você vai descobrindo que só fica pior. E o resultado pior de todos é este, da possibilidade de você passar a eternidade sem Deus. Estar eternamente afastado dele. Não só é este pecado, é qualquer pecado. Aqui nós vimos uma lista de pecados. Mas a fornicação está também aqui. Em nossa sociedade, tornou-se prevalecente a ideia de que coabitar sem ser casado é ok. Há até alguns dentro de círculos chamados cristãos que defendem esta prática. Entre estes, aqueles que dizem que o casamento, tal como o temos hoje, não se encontra na Bíblia. Isso é o que eles dizem. Segundo eles, o casamento, no entendimento bíblico, é estabelecido pela relação sexual entre o casal. E não há na Bíblia nenhuma menção à cerimônia de casamento, ou ao casamento como instituição. Nada poderia estar mais longe da verdade. Conquanto a Bíblia reconheça que a consumação do casamento se dá através do ato sexual, nela, na Bíblia, encontramos o casamento, tanto como instituição, como também alusões à cerimônia de casamento, também chamada de bodas. Vamos ver alguns casos da Bíblia. Casamento como instituição. Em Israel, de acordo com a lei de Moisés, se um homem e uma mulher virgem tivessem relações sexuais e fossem apanhados, eles teriam de se casar. E não poderiam nunca se divorciar.
Deuteronômio, capítulo 22, versículos 28 e 29, diz: se um homem achar moça virgem, que não está desposada, e a pegar, e se deitar com ela, Moisés já usava a linguagem moderna, né? Se ele a pegar, e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela, dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, 600 gramas de prata. Gente, é dinheiro para chuchu. Quem trabalha com joias aqui sabe, né? Terá que dar a ela 50 ciclos de prata, ao pai dela. E uma vez que a humilhou, lhe será por mulher. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Casou, tem que ficar casado até o fim. Neste caso. Este texto mostra claramente a distinção entre relação sexual e casamento. Se relação sexual e casamento fosse uma e a mesma coisa, não haveria por que exigir que o homem se casasse com a mulher, porque já teriam se casado quando tiver a relação sexual. Também não seria necessário dar carta de divórcio quando um casal se separasse. Neste caso não podia, mas havia outros casos em que era permitido o divórcio. A certidão de divórcio não seria necessária se não houvesse uma formalidade que instituísse o casamento. Porém, Moisés mandou dar carta ou certidão quando houvesse uma separação. Deuteronômio 24:1. Moisés disse ao povo: pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa, porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Os eruditos discutem até hoje o que seria essa coisa. Mas ele diz isso aqui: nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio, entregar à esposa e mandá-la embora. Se havia carta de divórcio é porque havia um casamento formal. Isaías 50:1. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Quando Jesus encontrou a mulher samaritana, lembra-se? Ele disse a ela: vá chamar seu marido e volte aqui. E ela respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você está certo ao dizer que não tem marido, pois já teve 5 maridos, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Ora, se o relacionamento sexual fosse sinônimo de casamento, Jesus não teria feito essa distinção entre os maridos da mulher e seu atual companheiro. Então você vê que na Bíblia aparece a instituição do casamento, várias vezes. Aqui são apenas alguns exemplos. Mas também na Bíblia nós encontramos a cerimônia de casamento. Quanto a esse argumento de que não há na Bíblia referência às cerimônias de casamento, bastam os seguintes exemplos. Jacó. Quando Jacó se casou e descobriu no dia seguinte que havia sido enganado pelo seu sogro, Labão, ele protestou. Labão, então, lhe disse que esperasse a semana da filha mais velha para poder se casar com a mais nova. Que semana é essa? É a semana das bodas, ou das cerimônias que precediam e seguiam o casamento. Naquela semana eles se reuniam e faziam grandes festas. Até hoje seguimos esse modelo apenas limitado quanto ao tempo. Também Jesus fez seu primeiro milagre onde? Numa festa de casamento. Numa festa que estava celebrando uma cerimônia de casamento, em Caná da Galileia. Esta festa se seguia a cerimônia. Numa sociedade patriarcal, como a de Israel, as bodas eram normalmente presididas pelo patriarca da família, mas havia a cerimônia de bodas, a cerimônia de casamento. A parábola das 10 virgens também, Mateus 25, mostra alguns elementos presentes da festa nupcial, ou bodas. Gente, nos dias de Jesus, era considerado um grande insulto ser convidado e não comparecer a uma festa de casamento, conforme indicado na parábola das bodas, em Mateus 22. Foi convidado para a festa? Vá. No Brasil não teria esse problema, né? Porque a gente não só vai, como leva os amigos também, né? Até os que não foram convidados aparecem. Faz parte da cultura brasileira. Mas Israel era uma grande ofensa. Você ser convidado para a boda, para a cerimônia de casamento e não comparecer. É o que você vê aqui nessa parábola das bodas. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Jesus voltar, preste atenção. Quando Jesus voltar, ele se encontrará com seus servos fiéis.
E juntos, Jesus e os seus servos fiéis celebrarão a ceia das bodas ou do casamento do Cordeiro. Uma festa para celebrar o casamento de Jesus com sua igreja. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva de Cristo, diz a Bíblia. E naquele dia, Jesus e sua noiva se encontrarão e haverá uma festa para celebrar o casamento. A semana do casamento de Jacó é exatamente um tipo desta festa. Então você vê que está presente na Bíblia tanto a instituição do casamento como também a cerimônia de casamento. Algo bem definido. E sexo fora desse relacionamento de um homem e uma mulher no casamento é fornicação, é pecado. Para concluir, este texto da palavra de Deus nos oferece conselhos para a pureza sexual e o perigo da imoralidade. Ele contém uma advertência contra a imoralidade sexual, em suas diversas formas, não importa qual seja. Também aqui é uma advertência contra a mulher infiel. A imoralidade aqui é personificada como uma mulher. Porém, preste atenção, o mesmo se aplica tanto para o homem como para a mulher. Outra coisa que a gente aprende aqui é que Salomão pagou um grande preço por suas atitudes. Então ouça os conselhos do sábio Salomão. Porque se você ouvir estes conselhos da palavra de Deus, eles trarão a você prosperidade, alegria e uma vida plena. Para você que luta com tentações nessa área do sexo, você que tem caído na fornicação, há esperança? Quero dizer que sim, há esperança. Há esperança em Cristo. Deus nunca vai pedir a você para fazer algo, neste caso, manter-se sexualmente puro, sem lhe dar a habilidade de fazê-lo. Entendeu? Deus nunca vai pedir a você para fazer algo, sem que Ele mesmo lhe dê a habilidade de fazê-lo, de obedecer. Mas, quando nós somos passivos, ou complacentes, e pensamos, sim, eu sei que eu preciso fazer isso, quem sabe a semana que vem. Eu vou lhe dizer uma coisa, semana que vem se torna o mês que vem. O mês que vem se torna o ano que vem. Quando nós adiamos o que Deus nos disse para fazer, nós perdemos a oportunidade da graça. Mas, se você lida com a questão, se você lida com as coisas, não apenas esta área, qualquer área que Deus lhe diz para você obedecer. Se você lida com as coisas, tão pronto como Deus as traga à luz, você receberá graça especial. Você receberá uma capacitação especial para vencer aquela questão, para vencer o pecado, para poder obedecer a Deus. Você sentirá o poder de Deus, que nos capacita, ajudando você a fazê-lo. Hoje, a pergunta é, hoje, há alguma coisa que você está adiando, que Deus já lhe falou, seja com respeito a este assunto que tratamos, qualquer outro, que você está adiando? Algo que você sabe no seu coração, que você não deve fazer. Não deixe a oportunidade da graça passar. Não deixe que a complacência destrua você. Salomão foi destruído por não ter ouvido essas palavras.
por não ter ouvido a voz de Deus. Outro homem que nós encontramos na Bíblia que foi destruído pela sua complacência com o pecado foi Sansão. Sansão matou um leão com as próprias mãos. Porém, ele não conseguiu matar seus próprios desejos. Sansão arrebentou as correntes dos seus inimigos. Mas ele não conseguiu arrebentar as cordas das suas próprias paixões carnais. Sansão queimou as plantações dos outros. Porém, ele perdeu o fruto de sua própria virtude, quando ele se deixou queimar com a chama acesa por uma única mulher. A força não está em nós, a vitória não está em nós. Deus é quem nos capacita. Renda-se a Ele. Se você pensa que você vai ser santo para depois agradar a Deus, isso nunca vai acontecer. Se você pensa que você precisa se libertar do pecado primeiro para agradar a Deus, isso nunca vai acontecer. Entregue-se a Deus como você está e deixe que Deus o liberte. Deixe que Ele manifeste o poder dEle na sua vida. Porque Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É Deus quem nos liberta, é Ele quem nos transforma. Seu destino está diante de você. Seu destino está diante de você. Deus tem algo maravilhoso no seu futuro. Seja ousado. Seja forte. Dê um passo de fé nesta noite. Seja obediente. Deus, eu não consigo, mas eu quero ser obediente. Ajuda-me. Dê um passo de fé nesta noite. Seja obediente e caminhe na chuva abundante da bênção de Deus. Vamos inclinar nossas cabeças. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Uma palavra dura, mas é a tua palavra. Uma palavra de exortação para muitos de nós, mas também uma palavra de edificação. E para vários de nós que aqui estamos, também uma palavra de edificação e consolação. Ó Senhor, Tu conheces cada coração que está aqui nesta noite. Sabemos que na nossa própria força não podemos vencer a tentação, não podemos manter a pureza sexual, não conseguimos evitar o perigo da imoralidade, porém capacitados por Ti, podemos sim ter vitória. Com o Teu poder podemos ter vitória. Vitória para não andar a 30 centímetros do pecado, mas andar longe dele. Evitar os lugares que sabemos que Ele está presente. Evitar os ambientes que não te agradam. Os ambientes carnais e mundanos. Senhor, que possamos aprender com os erros de Salomão e de outros da Bíblia que falharam. Para que nós não tenhamos que aprender com os nossos próprios erros. Eles sofreram demasiado para que nós não precisamos sofrer. Que possamos, como diz a Tua palavra, lembrar que estes são exemplos para nós. São exemplos para que nós não repitamos os mesmos erros. São exemplos para que nós não caiamos nos mesmos pecados que eles caíram. Para que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Para que nós não sejamos idólatras como alguns deles foram. E também para que não nos prostituamos, para que não caiamos na fornicação, na imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. Ajuda-nos, Senhor. Também para que não murmuremos, como também alguns deles murmuraram e pereceram. Ó Senhor, ajuda-nos, capacita-nos. Se alguém aqui lutando nesta área, Senhor, tendo dificuldades, que esta pessoa possa render seu coração inteiramente a Ti desta noite. Que esta pessoa possa no seu coração agora dizer: Senhor, eu Te entrego a minha luta, a minha fragilidade, a minha fraqueza sexual,
Ou eu te entrego também minha fraqueza em alguma outra área, pecado que eu não consigo me libertar. E vem agora com a tua graça. Esta é a oportunidade da graça, Senhor. Manifesta a tua graça na vida desta pessoa. Senhor, aqueles que estão se arrependendo, que o Espírito Santo possa levar muitos ao arrependimento nesta noite. E que aqueles que se arrependam peçam perdão agora ao Senhor dos seus pecados. Perdoa-os, Pai. E manifesta o teu poder capacitador, que nos dá vitória contra a tentação e contra o pecado. Ó Deus da vitória. Isso tu também tens falado a alguma pessoa aqui a respeito de outros assuntos que eles precisam te obedecer. Que possam se entregar também sem reservas a ti nesta noite. E reconhecer que só em ti terão vitória. Só em ti, Senhor, poderão viver a vida alegre, feliz, de paz e prosperidade que o Senhor tem para nós. O Senhor tem para os que te amam. Manifesta, pois, o teu poder na vida de cada um aqui desta noite.